Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma live da Associação Recede. Eu estou aqui eufórica porque eu estava atrasada, mas estamos aqui. Vamos lá, hoje a gente vai ter um bate-papo bem bacana sobre como ajudar seus filhos com as atividades escolares durante a quarentena. Antes da gente falar do tema efetivamente, eu quero só falar um pouquinho sobre o que é a associação. Voltou? Eu quero só falar antes o que é a Associação Recede para você que talvez está chegando aqui, mas não conhece a gente. Tem um pessoal já ali entrando. Olá, pessoal. Olá, sejam bem-vindos. Então, a Associação Recede é uma associação formada principalmente, aliás, no comecinho dela, por pais por adoção. Então, esse foi nosso foco. Mas hoje a gente trabalha não só com os pais, mas também com filhos e temos aumentado um pouquinho o nosso trabalho. Na nossa base estão os pais e especialistas que viveram a realidade do pós-adoção. Então, o Recede começou com esse foco no pós-adoção. E a nossa expectativa, então, é ajudar as famílias a viverem harmoniosamente, de uma maneira a mediar conflitos, né? Então, a gente trabalha tentando ajudar os conflitos familiares e a gente faz, então, rodas de conversas, que eram aqui presencial em Curitiba, agora elas estão acontecendo online. A gente faz também palestras, que atualmente a gente está transformando essas temáticas em lives, como essa agora, nossa. E também fazemos outros trabalhos, promoções de evento, trabalho com os filhos adotivos. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site, que é Recede, atenção para a forma como se escreve, Recede, né, se escreve, recedepaisporadoção.org. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, pessoal, vamos entrando e eu tô aqui me acalmando pelo meu atraso. E hoje a nossa live, né, como eu já tinha dito, é sobre como ajudar os filhos durante a quarentena com as atividades escolares, que é um grande desafio que 2020 nos trouxe, né, uma coisa muito diferente e tem sido realmente um desafio para todos que são pais. E para falar sobre isso, a gente traz aqui para a nossa entrevista o Afonso Porto, que é um educador nada mais, nada menos do que há 30 anos. Então, são 30 anos que ele trabalha com educação. Eu perguntei para ele, me conta um pouquinho da tua experiência, eu já conheço o Afonso, mas me conta um pouquinho do teu histórico profissional. Ele já fez muita coisa. Então, eu vou chamar ele aqui agora para ele contar um pouquinho da trajetória dele. Cadê o Afonso? Opa. Deixa eu achar ele aqui. Afonso, cadê você? Não estou vendo o Afonso. Eu vejo a Cláudia, a mulher dele está ali, mas o Afonso, eu não vi a solicitação dele. Afonso, solicita para entrar, porque da última, na live com a Ingrid, eu tentei adicionar ela, mas aí apareceu só a voz dela e não veio a imagem. Então, por precaução, a gente pede para solicitar a entrada aqui na live, que a gente sabe que funciona bem. Então, se você está por aí, solicite a entrada aqui na live para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas questões. Se você tem alguma dúvida nesse sentido, né, sobre a questão das atividades escolares agora durante a quarentena, pode deixar ali nos comentários a sua dúvida, que aí a gente vai conversando aqui e vai respondendo, procurando responder essas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver se o Afonso... Ei, Karine! Solicita aí, não apareceu aqui para mim a sua solicitação. Aê, agora vamos lá. Ela aqui, que é a filha do Afonso. Afonso é pai de 2 filhos que inclusive são amigos meus, o Vitor e a Karine. Olá, chegou! Participação especial. Aê, Karine! Tudo bem, Afonso? Seja bem-vindo. Tudo bem, é um prazer estar aqui. E isso já demonstra o grande desafio nesses novos tempos, que é lidar com a tecnologia. Então, Sim. isso aqui já faz parte da palestra. Exatamente, inclusive tem perguntas sobre isso. O próprio entrevistado enfrentando aí esse desafio. Hoje pela manhã já fiz outro desafio, que eu dei uma aula online no curso de
pós-graduação em psicopedagogia. Foi muito gostoso, mas assim, enfrentando os desafios, encarando de frente a situação. Mas E, funcionou muito bem. e essa questão para vocês, né, que trabalham com educação, é claro, assim, a gente já vem vendo essa questão do EAD, da educação à distância muito falada, mas foi um pouco de sopetão também, né, Afonso? Porque ainda o presencial era muito forte, né, no dia a dia de vocês. E de repente, assim, agora é tudo ou nada, ou você vai para a internet ou não, né? Exatamente. O que eu tenho colocado é assim: todo esse instrumento já está à nossa disposição, já está à disposição da escola no processo de ensino-aprendizagem, toda essa mídia, né, toda essa tecnologia, ela já está presente. Acontece Uhum. ainda não muito intenso, mas todas as instituições escolares hoje lidam com a tecnologia. Mas este ano, nesse período de pandemia, foi assim, agora é todo mundo. Agora é a vez de entrar todo mundo. Não teve Uhum. escalonamento. E Então não todo teve mundo teve que opção, né? entrar. Você não pode escolher, ah, eu não quero, né? Exatamente. Isso Afonso, também tem mas vamos um começar lado do começo, positivo. para lá. Eu E, estava falando sobre você, então são 30 anos, até quando você estava me mandando o seu menino currículo, você falou, mais de 20 anos. Daí você, não, peraí, já são 30. Me conta bem rapidinho como que é essa tua história com a educação. O que você já fez na vida nessa educação, de uma maneira rapidinha aqui para nós. bom, a minha entrada na educação, na verdade, foi transportando crianças para a escolinha do ensino infantil e depois fui Aquele transportar. assistente da van ou motorista? Não, eu era o motorista da van, tinha um Tá. assistente. E ali eu já me apaixonei, porque criança, aluno, faz parte de mim a vida toda. Uhum. E depois levava ele para a escola, tinha contato com a escola, e depois então eu fui fazer a minha formação em ciências. Me formei então em licenciatura curta, que na minha época nós éramos professores polivalentes, trabalhando com Uhum. ciência e matemática no ensino fundamental. E depois eu encerrei a minha formação, encerrei não, continuei a minha formação em biologia, e Ok. aí então eu podia lecionar para o ensino médio, e continuei estudando, continuei em formação. Aí então fui fazer pedagogia, depois da pedagogia, eu fiz algumas especializações, então especialização em currículo, especialização em educação ambiental e especialização em psicopedagogia. E depois o mestrado em análise geoambiental. E aí então Ok. fui trabalhar com o curso de graduação, né, na universidade e na pós-graduação. E hoje, depois de aposentado, eu trabalho diretamente em curso de pós-graduação, né, em psicopedagogia. E trabalhei. Legal. E o meu encerramento de carreira foi na formação de professor. O meu último cargo foi na diretoria de ensino de Carapicuíba, onde eu acompanhava as escolas, todo o processo pedagógico e principalmente a educação especial. Então, eu trabalhei Legal. uns 4 anos na educação especial. Tá, legal. Então, você já trabalhou com criança pequena, já trabalhou com criança maiorzinha, já trabalhou com professor que trabalha, né, com os alunos, já trabalhou um pouquinho de tudo, né, nessa vida, né? Isso. Quem não sabe, gente, o Afonso reside em Barueri, tá? Muitas pessoas aqui do nosso público são pessoas de Curitiba, né? Que é onde a gente começou tudo. Mas o Afonso mora em Barueri, então por isso ele até falou aí da experiência dele em Carapicuíba, então atua ali na região metropolitana de São Paulo, né, Afonso? Isso. Legal. Afonso, bom, é um desafio essa questão, né, das aulas, porque tem uma questão assim que os pais também não, assim como os professores a gente já falou antes, não estavam preparados, os pais também não estavam preparados. Foi uma questão muito inédita, né? Então, eu queria, antes da gente começar a falar sobre essas dificuldades, que você falasse um pouquinho como que você vê o papel de cada um desses atores nesse contexto da educação. O que é papel do pai? O que é papel da família, né? O que é papel da escola? Como que ficam esses papéis, assim, desde o começo na educação, ao longo desses 30 anos? O que você poderia definir como os papéis de cada um? Aliás, essa pergunta é excelente ser a primeira para a gente quebrar alguns mitos
e tirar alguma situação difícil para os pais. A função dos pais não é ensinar os filhos. Não é porque nós estamos numa modalidade diferente. O que está acontecendo neste momento na educação é uma mudança repentina de estratégia, de modalidade de ensino. Mas o papel continua cada um para o seu, para a escola, para a instituição escolar. O papel dela é na formação acadêmica. Então, este papel, ele continua através da educação à distância neste momento, e o papel dos pais também continua o mesmo. Qual que é? O papel dos pais é o incentivo aos filhos, trabalhando a questão da responsabilidade e evoluindo da heteronomia para autonomia. O que é isso? Heteronomia é a criança que precisa de um condutor, de alguém que diga para ela o que ela tem que fazer, que ela tem responsabilidade, que ela tem que se dar uma resposta àquilo que a instituição escolar solicita dela. Isso é papel dos pais, sempre foi. E aí, o que acontece? E encorajar essa criança, encorajar esse aluno, demonstrando que ele está junto, que ele está presente, e esse papel continua. Não é porque agora está todo mundo em casa que mudou. A única coisa que mudou, mais uma vez eu digo, é a modalidade. Então os pais estão muito desesperados neste momento porque eles acham que agora eles têm que ensinar os filhos. Não, Sim. Isso é papel do professor. O professor continua e as escolas, as instituições estão correndo atrás, estão criando o mecanismo de chegar ao aluno. Nesse momento é importante, porque eu conversei também com alguns pais aqui da região, e foi justamente isso que disse. Então, quando os professores solicitam a presença dos alunos na sala de aula online, qual que é o papel do pai? Perguntar para esse filho se ele está indo, cobrar a presença dele, se ele está entrando em contato com os professores, se ele está tirando dúvida com os professores. Esse é o papel do pai. Continua o mesmo, né? Claro, vai diferenciar um pouco de acordo com algumas crianças, alguns alunos que têm mais dificuldade com a mídia. Talvez aí é que entra uma participação maior dos pais, de colocá-lo diante de um celular, diante de um computador, ou um irmão mais velho. Mas vamos combinar que essa é a menor das dificuldades dessa geração, né? Então, isso também é um mito, Renata, porque inclusive a gente tem conversado sobre isso bastante aqui em família, e eu tenho acompanhado também algumas reportagens, né? Porque tá todo mundo falando nisso. Na verdade, os jovens, as crianças, os adolescentes, eles são muito envolvidos com mídia, mas aquilo Sim. que interessa a eles, aquilo que está envolvido no mundo deles. E, na verdade, a educação, o estudo, para adolescente, vamos falar a verdade, que não entra no mundo deles. Por isso a presença dos pais, por isso a importância do adulto. Então, quando chegou-se nesse momento, aí que foi o susto dos pais. Também acharam que eles estão totalmente tranquilos quanto a isso, e não estavam. Mas também não é difícil, porque quando se cria a responsabilidade, eles passam a usar a habilidade que eles têm para o interesse deles, para essas habilidades necessárias. Mais uma vez, função dos pais é dizer o que é importante para o seu filho. Porque ele tem habilidade sim, só que ele não usa para essas responsabilidades. Ok. Afonso, isso que você falou, já dá para encaixar aqui uma pergunta que a Priscila fez, que eu devo acompanhar as aulas, eu preciso ficar ali em cima, né, acompanhar, eu não estou com a pergunta dela aqui fácil, mas ela queria saber se é preciso fazer esse acompanhamento da criança o tempo todo. Como que você falou alguma coisa ali, né, que é para cobrar, mas assim, será que de uma idade para outra faz diferença ou não? Como que é isso? Olha, vamos pensar nos tempos anteriores à pandemia. Era a mesma situação com as diferenças de idade. Então, uma criança do ciclo 1, uma criança do infantil e uma criança do ciclo 2 e do ensino médio, eu tenho acompanhamentos diferenciados. Então, a cobrança que eu faço para uma criança de 6º ano ou do 3º ano, eu vou fazer uma cobrança e vou estar mais próximo. Eu vou estar tendo um tempo maior com ela.
E também não é o tempo todo, porque eu tenho que trabalhar também a responsabilidade dessa criança. Então, Sim. eu dou tarefa, eu dou as comandas e espero resposta. E depois eu Uhum. volto para averiguar se essa resposta foi dada. Atendo às dificuldades, caso elas apareçam, e também devo ouvir a criança quando ela não deu a resposta e qual foi o motivo. Agora, Tá. um aluno, por exemplo, do ciclo 2, do ensino fundamental 2, no oitavo ano, nono ano e o ensino médio, fica mais fácil, porque o tempo é Uhum. menor. Vai ser o quê? Vai ser a responsabilidade que deverá ser cobrada. Aí, Renata, entra uma coisa muito importante: a relação familiar. E essa relação familiar Aham. é anterior à pandemia. A, Sim. o, a relação que os pais têm com a educação dos filhos, com a responsabilidade do ensino-aprendizagem, isso é anterior à pandemia. É E eu tenho verdade. dito, talvez não vai agradar muita gente, mas é o seguinte: se eu tenho um acompanhamento antes da pandemia, normal, se eu tenho cumprido este papel enquanto pai, agora na pandemia, a única diferença será a modalidade. Mas o Tá. problema, o que está acontecendo? É que esse acompanhamento, na verdade, não havia em muitas famílias, e agora ele é obrigatório. Então, as Uhum. famílias não estavam preparadas nessa Talvez, obrigatoriedade. antes, talvez, né, o pai ali, que o filho está com dificuldade na escola, mas é por falta dessa responsabilidade, dessa atenção. De repente, o pai chegava lá, ô professor, meu filho não está aprendendo nada. Como que é isso, né? Então, era fácil de você fazer essa terceirização, né? Dessa Isso. cobrança. E agora, de repente, eu vou. Pode até colocar, talvez, a culpa na tecnologia, né? Mas é o que você está dizendo, a responsabilidade dessa cobrança, desse acompanhamento ainda é dos pais, né? Isso, não precisa ser o tempo todo, mas precisa de ter uma relação de compromisso e de autoridade paterna, né? Em que, de fato, os filhos respondem à expectativa dos pais. E aí os pais terão menos problema com tecnologia, porque a tecnologia, de fato, não é a questão. Você disse muito bem, eu jogava a responsabilidade para a instituição escolar, não do ensino. O ensino acadêmico é a responsabilidade. Mas a resposta do meu filho a isto é responsabilidade Uhum. minha, como pai. Agora ele vai jogar a responsabilidade para quem? Para a mídia, para a tecnologia. Tá. E aí não tem jeito, porque a tecnologia está dentro da casa dele. Então a coisa Uhum. apertou. Então é isso que Sim, está acontecendo nesse momento. tá. É, fiquei até aliviada aqui, porque, por exemplo, o Daniel, meu filho, tem 6 anos, né? Eu gosto sempre de trazer exemplos que são do meu cotidiano, né? Então, o Daniel tem 6 anos e eu trabalho em casa, que também é uma dificuldade de muitos pais, né? E aí eu preciso trabalhar, não tenho como ficar ali o tempo todo com ele. Então eu falo, Daniel, eu coloco lá para ele, tudo ele já tá aprendendo até mexer no computador. Fica aí vendo, filho, se você tiver alguma dúvida, você me chama. E aí depois eu tenho que dar aquela olhadinha no caderno. Já até aconteceu de eu falar, filho, você não fez essa atividade por quê? Ah, a mamãe dele deu uma enrolada assim, né? Eu falei, filho, se você tem que fazer, se a professora falou para fazer, você faça. E aí eu fiquei meio me sentindo mal, assim, meu Deus, será que eu devia ficar em cima? Porque tem algumas mães que falam que fica em cima. Eu falei, não, Daniel tem 6 anos, acho que ele já consegue lidar com essa responsabilidade. Diferente da Rebeca, com 4, que eu realmente tenho que acompanhar mais, né? Aí, Afonso, até entra uma outra questão que eu queria te fazer uma pergunta. É uma pergunta, na verdade, do Lucas, mas também minha, né? A gente ouviu muito tempo sobre a questão da tecnologia, que a gente tem que tomar cuidado com as crianças no tablet, no computador, na TV, que não pode ficar muito tempo, que faz mal. E daí agora veio a pandemia. E antes a gente não deixava ali um tempo controlado, ou alguns pais não controlavam, mas aqueles que controlavam entre esse tempo de estudo. Como que você vê isso? Você acha que ok essa utilização da tecnologia? A pergunta do Lucas, eu vou ler aqui, ele fala, ó, sei que a situação é atípica, mas na sua opinião, você concorda com esse uso da tecnologia na formação escolar? Queria que você falasse, misturando um pouquinho com a minha dúvida desse tempo limite para a criança. Olha, eu sempre defendi a tecnologia. Aliás, eu ouço muita gente falar mal da tecnologia por conta dessa relação, principalmente com adolescentes e jovens.
E eu sempre disse o seguinte, não responsabiliza a tecnologia a ausência da paternidade, a presença da família. Hoje, e outra coisa, falar de tecnologia não é novo. A tecnologia, ela não é computador, ela não é mídia. Tecnologia é qualquer transformação de um objeto que eu faça que facilita o meu trabalho. A televisão, lá na década de 30, foi uma nova tecnologia que estava chegando. E eu também tive que controlar e tive que... Eu não, porque eu não era pai naquela época, mas os pais tiveram que controlar e ensinar os filhos a fazer um bom uso da televisão. Então, a computação hoje, toda a tecnologia midiática, é a mesma coisa. É a responsabilidade dos pais em trabalhar, acompanhar, orientar os filhos a fazer o melhor uso. Então, eu sempre dizia, a questão da mídia não é a mídia, é o uso que eu faço dela. E isso é responsabilidade, mais uma vez, dos pais, de acompanhar e ensinar os filhos a fazerem uso. Portanto, na educação, a mídia é essencial. Não se dá para pensar hoje o processo de ensino-aprendizagem sem o uso da mídia, sem o uso de recursos de vídeo, recursos de aplicativos. Inclusive, eu defendia, antes de me aposentar, tem uma legislação no estado de São Paulo que proíbe o uso do celular. É uma legislação que precisa ser revista, no meu ponto de vista. Agora vai ter, né, de ser revista. Não tem cabimento. É proibido fazer o mau uso do celular. Mas proibir o uso do celular na escola não compatibiliza com a relação desta tecnologia com o ensino. Então, eu defendo o uso da tecnologia. Essa tecnologia já estava sendo usada antes da pandemia e agora, como eu disse, ela está para todos. E quanto ao tempo que você disse, você citou bem o exemplo do seu filho, você está trabalhando nele, na verdade, a autonomia. Ele não vai ser autônomo neste momento. Mas qual que é o objetivo dos pais e de todo o processo educacional? É torná-lo autônomo enquanto cidadão responsável pelas suas obrigações. Então, quando você orienta, dá todo o mecanismo e deixa ele fazendo, e depois você busca a resposta dele, esse é o processo. Você não vai ficar em cima o tempo todo. E é a mesma coisa que acontece no presencial. Então, educação infantil. Eu tenho um professor que está há mais tempo com essa criança. E assim por diante. Quando chega lá no ensino fundamental 2 e médio, eu tenho 10 professores que trocam o tempo todo, por conta da idade. Então, os pais vão acompanhar esta ideia. Então, se eu tenho um filho na pré-escola, logicamente que vai exigir da mãe ou do pai um tempo maior. E mesmo assim eu ainda defendo. Oriente, fique um tempo e depois deixe a criança desenvolver sozinha. Porque ela tem porque às vezes a gente atrapalha também, né? Exatamente. E pressiona a criança. E uma outra coisa mais importante, não seja mais rígida do que o próprio educador, do que o próprio pedagogo, o professor que está lá. Porque às vezes os pais são mais rígidos, têm uma exigência maior do que o próprio professor. Mas qual que é a exigência dos pais? A resposta. É uma resposta que o filho está dando às suas obrigações estudantis. O meu filho entrou na sala de aula online, o meu filho respondeu o que o professor solicitou, ele está desenvolvendo atividade, esse é o papel dos pais. Okay? Olha só, o Pedro comentou aqui, o difícil é ensinar os filhos, o que nós pais não aprendemos ainda, que é fazer o bom uso da tecnologia. Daí complicou, olha, né? Mas essa colocação do Pedrinho requer, Renata, aí nós entramos no campo da ética. Porque, na verdade, enquanto adultos, nós já estamos sim preparados para fazer o bom uso de qualquer tecnologia e de qualquer situação. Por quê? Porque nós lançamos a questão, a ciência ética. O que é certo, o que é errado, o que melhora, o que favorece o coletivo. Então, na verdade, assim, eu preciso controlar, na verdade, as minhas vontades e a minha própria personalidade e as nossas próprias fragilidades. Então, na verdade, é o seguinte, eu preciso controlar as minhas fragilidades, porque nós temos, não são os nossos que erram, todos nós erramos. Neste momento, nós precisamos ter um controle maior, porque aumenta a nossa responsabilidade para com esses jovens
essas crianças. Ok. Afonso, o desafio também é essa questão que eu tinha comentado antes do trabalho, né? A gente está trabalhando e daí a criança está o tempo todo em casa e tem que a gente ficar de olho se eles estão fazendo as atividades escolares. Queria saber o que você poderia dar de dica, de orientação para a gente na prática para resolver isso, porque acontece às vezes a gente ficar um pouco improdutivo, porque de repente gasta mais tempo, ou então fica um pouco estressado com a situação. Qual dica que você dá como pai e educador? Olha, Renata, eu fiquei preocupado com essa live, porque é o seguinte, porque tem muitas coisas que o que a gente vai discutir aqui não está dentro da pandemia. Na verdade, ela está dentro da vida. Então, a diferença, o que acontece mais uma vez? É que dentro da pandemia, a cobrança, ela veio com toda clareza para todo mundo. Olha, agora, pais, agora, família, vocês têm que colocar em prática aquilo que sempre foi feito para vocês colocarem em prática. Por exemplo, mesmo no tempo anterior das aulas presenciais, o que eu chamo? Eu chamo a organização de tempo. Então, a família ela tem que ser organizada. Ela tem que ter uma organização de tempo e também de disciplina. Então, por exemplo, eu lembro que eu fiz um trabalho numa escola, que eu chamei todos os pais em reuniões escalonadas e ensinei os pais a acompanhar os filhos na escola, começando com o quê? Com a planilha de horário de aula dos filhos, que os pais sequer conheciam. Então, os pais não sabiam qual é a estrutura de aula dos filhos. Fica difícil dele acompanhar. Então, ele precisa dessa formação. Então, a primeira coisa que os pais precisam ter é o seguinte: como que funciona na escola? Quais são as aulas dos meus filhos? Como que é organizado a hora-aula dos meus filhos? Quando que ele tem matemática? Quando que ele tem ciências? Quando ele tem geografia? Por quê? Ele vai precisar disso para organizar o tempo dele. Eu orientava os pais que bastava, pensando no pai e na mãe, que ele acompanhasse o pai uma vez por semana e a mãe uma vez. Os filhos estariam sendo acompanhados 2 vezes por semana. São suficientes, mas por quê? Ele tem que conhecer essa planilha de aula. Porque nesse momento, e aí também depende da idade, nesse momento em que o pai marcou na agenda dele, nesse dia eu vou observar, eu vou acompanhar a ação dos meus filhos. Ali ele tem tudo. Desde segunda-feira, por exemplo, se ele está olhando na quarta, na segunda-feira, na terça, ele tinha essas aulas, essas e essas atividades. Foram feitas. Então não precisa ser ao tempo todo. Por isso que está desesperando os pais, porque eles acham que tem que estar o tempo todo acompanhando. Não. Tenha uma organização de tempo e disciplina. Eu tenho que ver. Divide entre mãe e pai. Pai acompanha num dia da semana, a mãe no outro. Claro, os pequenininhos pode ser que ao invés de uma vez por semana de cada um deles, tenha 2. Mas mesmo assim já diminui esse tempo. Então, organização de tempo e disciplina. E conhecer a estrutura da escola do filho, como que funciona isso. Essa questão da escola também, Afonso, será que também talvez um pouco da dificuldade dos pais, o que você está observando? Você disse que está acompanhando aí, né? O que você está observando? Será que também tem um buraquinho aí por conta da escola que não estava tão preparada, né? Então eu vi, por exemplo, alguns pais falando, não, eles estão mandando muita atividade, né? A gente gasta muito tempo ali fazendo atividade porque a criança não consegue desenvolver sozinha. Como que você tem percebido também essa questão? Olha, isso é fato. Existe aí a responsabilidade da escola, mas aí a gente volta o papel da escola. A escola também está se adaptando. Inclusive, hoje eu estava conversando com uma mãe a respeito disso. Por exemplo, aula online. Igual hoje eu fiz no curso de pós-graduação. É diferente que são adultos, então eu vou lá, aula online. Agora, não é possível aula online no horário de aula das crianças, porque muitas famílias têm várias crianças que estudam no mesmo horário e não teria nem recurso, computador, celular ao mesmo tempo. Então, o que eu tenho percebido aqui? A minha esposa trabalha home office agora, né? E ela abre o computador 7 horas da manhã e fica aqui o período que ela ficaria na escola.
E ela passa atividade para os alunos. Agora, qual que é a orientação que eu percebo que a coordenação também está dando? Que o professor tem que entender que uma aula online é uma coisa. Agora, quando eu passo atividade, eu tenho que considerar as outras disciplinas, tá? E também tenho que colocar à disposição deste aluno diversos mecanismos de compreensão. Um vídeo, figuras, gráficos, para que ele, no decorrer da semana, por exemplo, língua portuguesa, que é a maior quantidade de aula. Então, o professor de língua portuguesa, ele vai continuar passando as atividades normalmente. Agora, é a cobrança e é a organização que precisa se ajustar. Então, por exemplo, o aluno ele vai continuar o mesmo. Então, ele vai ter atividade de biologia, atividade de ciências, atividade de geografia, dentro desse contexto. Mais uma vez, os pais precisam compreender esse processo. Agora, as aulas, elas não são estáticas nos horários presenciais, porque senão bate. Mas a sala fica aberta. E o aluno, ele pode entrar num determinado período e falar com o seu professor, mandar e-mail para o seu professor, mandar dúvidas. Então, isso que os pais precisam compreender, que eles não precisam desta preocupação. Ele precisa verificar se os filhos deles estão correndo atrás, estão usando os recursos que a instituição escolar está colocando à disposição dele. Eu acompanho aqui a instituição escolar do município, né? E o município está colocando todo o aparato à disposição. Então, os alunos têm condições. E aqueles que não têm mesmo recurso nenhum, a prefeitura colocou as apostilas para que eles vão buscar. Então, não tem faltado, pelo menos do que eu estou acompanhando aqui. Agora, os pais precisam de acompanhar esse mecanismo. E podem também conversar com a escola. Podem tirar dúvida com a escola. Como na presencial. A escola sempre esteve aberta para os pais. Ela está também nesse momento, tá? Legal. A Graziella mandou também uma pergunta. Ela tem um filho autista de 8 anos. E ela perguntou, você tem dicas para dar? Porque também você falou, né, que já trabalhou com educação especial. É um caso também, né, que tem que ter um olhar diferenciado, Afonso. O que você poderia dar de sugestão? Olha, nesse momento eu vou dizer o seguinte, já trabalhei com a educação especial e principalmente no caso dos autistas, né? É transtorno do espectro autista, é um espectro porque tem diversas diferenças e nós temos o autista leve, né? E temos o severo e temos ali o meio termo. Então vai depender muito de como que é a característica dessa criança e logicamente eu já vou deixar muito claro, a demanda é muito maior, o cuidado é muito maior e nesse momento em que nós estamos sem a presença de outras instituições, porque essa criança é acompanhada, principalmente no sistema escolar, pelo EAE, né, ou sala de recurso específica para atendimento, nesse momento não tem. Então, na verdade, para a educação especial, teve mesmo uma sobrecarga para os pais. Então, com relação ao autismo, de maneira geral, eu posso explicar que, primeiro, a mãe conhece muito bem essa criança, muito mais, inclusive, do que os professores. Então, ela precisa encontrar naquilo que mais é adaptável a essa criança, naquilo que ele mais se interessa, naquilo que ele mais gosta, e de buscar atividades relacionadas àquilo que é mais prazeroso para essa criança. Aquilo que tem mais envolvimento com o seu objeto de desejo. E aí não tem dúvida que ela terá uma demanda maior do que os demais por conta dessa necessidade especial que ele apresenta. Mas precisa conhecê-lo e apresentar atividades que está relacionado com ele. E também vou dar uma dica a ela, que tenha comunicação com a escola, porque os professores de educação especial estão também à disposição, estão trabalhando online. E que podem também colaborar com ela, com atividades. Pedir sugestões, né? E pedir sugestões. Eu estou dando essa orientação aqui, mas colocando também à disposição o aparato que o sistema educacional tem. E a família pode buscar, tá?
Uhum. Você está reforçando uma coisa que a gente conversou na última live. A gente conversou com a Anne, que é psicopedagoga, né, do RECED, e ela estava falando justamente da importância dessa relação família e escola. Então, o que eu estou observando pela tua fala é que essa relação agora, né, durante esse momento de pandemia, ela tem que continuar, né, ou quem sabe até se fortalecer, né? Exatamente. Nada mudou. O que mudou foi a modalidade, mais uma vez, Certo. né? Nós estamos usando outros recursos, mas os Ok. papéis continuam os mesmos. Falando até sobre essa questão de papéis, Afonso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua experiência, né? Você vivenciou muito os alunos, né? Dia a dia dos alunos, como professor, como coordenador, acompanhando outros professores, as dificuldades do aluno, né? Como que é a tua observação disso? O que dificulta o aprendizado do aluno realmente, né, no dia a dia? O que fortalece esse aprendizado? Uhum. Ok, a minha experiência maior é no ensino público. Tá? Trabalhei também no ensino particular, tem uma diferença, há uma presença maior dos pais, infelizmente, porque está relacionado com valores financeiros. Então, os pais de alunos particulares vincula essa participação por conta de um valor financeiro. O que eu discordo e oriento muito nas escolas públicas, porque lá na escola pública também tem valor financeiro, porque todos os pais pagam impostos. A escola é gratuita, ela é pública, ela é gratuita não para o cidadão. Ela é gratuita para a sociedade de modo geral, porque todo cidadão paga imposto. Então, esse gratuito aí precisa ser muito esclarecedor. Então, as famílias das escolas particulares, elas têm um acompanhamento maior, não significa que é perfeito, mas bem maior. O público, ele fica muito solto. As famílias entregam muito. Aí acontece uma coisa muito ruim. Se não há cobrança também ao poder público e os profissionais faz parte desse poder público, eu sou o poder público neste momento, se não há cobrança, eu também posso deixando, fazendo meia boca. Não estou falando são todos, mas Sim. muito isso. Então aí fica aquela briga. Ah, mas também a gente não ensina porque o aluno não se interessa. Ah, mas o meu professor é ruim. Ah, mas o meu professor não dá uma boa aula. Mas eu também não dou uma boa aula porque você não interessa. Então fica essa briga constante no ensino público que eu conheci muito bem. Agora, Certo. quando os pais, a família participa, essa briga tende a terminar. Porque é o seguinte, ó, o meu filho quer. Então agora eu quero uma boa aula. E aí então o nível de ensino melhora. Mas infelizmente no setor público que eu trabalhei, há uma defasagem muito grande. A porcentagem de pais que acompanham os filhos é muito pouco, mas dá para perceber evidentemente que esses alunos, o rendimento deles é muito melhor. Então não tenha dúvida. Inclusive uma pesquisa do próprio Estado de São Paulo deixou muito claro que o aluno acompanhado pela família, que faz atividades de casa, ele tem rendimentos melhores. Então, o que eu oriento? Os pais têm que acompanhar os seus filhos nessa postura de orientação, de fortalecimento e de dar segurança aos filhos. E de mostrar para os filhos a importância desse estudo e valorizar. Então, na educação que eu trabalhei o tempo todo, eu verifiquei isso. E também, o que acontece? Nós temos alunos que eles não têm pais, que eles são de casas lares, né? Certo. De instituições, e aí você vê que a situação é mais dramática. Você percebe aí, então, que a questão emocional, ela é um vazio, uma lacuna muito grande. E como as condições também do nosso professorado não é tão boa como deveria ser no ensino, não tem condições de atender todas essas necessidades. Então, a defasagem de ensino para essas crianças é muito maior, então, essa defasagem. E também vi, Renata, alunos órfãos de pais dentro de casa, de pais vivos. Tem pais, ok, mas que não são tem presentes. Pais, mas não são presentes sequer na vida emocional dos filhos dentro de casa, muito menos com relação
ao processo de ensino-aprendizagem. Então, todos esses são os desafios da educação que muitos professores, e com razão, diz, esse não é o meu papel. Na verdade, o papel do educador não pode ser o desse fortalecimento, desse encorajamento familiar. O professor vai dar o encorajamento pedagógico, vai dar toda a estrutura pedagógica. Mas sem essa base da família, fica uma lacuna muito grande. Para mim, esse é o principal motivo do mau ensino que nós temos no nosso país. Nós vamos responsabilizar o poder público, mas as famílias também têm que olhar para si e perceber se o papel dela está sendo feito. Então, infelizmente, vi muita coisa boa, tá? Sou muito satisfeito com o trabalho, vi muitos projetos maravilhosos, mas, infelizmente, também vi muita defasagem. Afonso, o Pedro está perguntando aqui, ó. Já existe alguma forma prevista para avaliação dos alunos neste contexto de isolamento? Que, inclusive, assim, uma insegurança, uma angústia dos pais nessa situação é assim, será que meu filho vai aprender? Eu vi pais, por exemplo, falando assim, não, vamos parar tudo, eu não preciso que meu filho fique enlouquecido estudando em casa, que perca um ano, a gente começa ano que vem. Então, tem muita também muita insegurança sobre a qualidade desse ensino, né? Então, dentro dessa pergunta, né, do Pedro, tem uma forma prevista para avaliar? E você acha que também a qualidade do ensino pode ser perdida por conta dessa nova modalidade? Olha, toda a avaliação, ela é baseada nas estratégias de ensino. Então, quer dizer, primeiro, não haverá nenhum prejuízo do ponto de vista de avaliação. Quer dizer, o meu filho vai ser mal avaliado, vai perder, vai tirar nota mal por conta desta pandemia. Não. Se as instituições, de fato, colocarem em prática o que se aprendeu no sistema pedagógico, a avaliação ela tem que estar alinhada com o objetivo e com estratégia de trabalho que eu desenvolvi. Agora, a outra pergunta, a qualidade do ensino. Eu não quero ser ingênuo e nem quero dar aqui uma resposta política, que, aliás, nem é o meu papel e eu nem preciso disso. Eu quero dizer que, neste momento, infelizmente, do ponto de vista de qualidade, nós teremos perda. Por quê? E aí não vamos buscar culpados. O mais importante, o momento não é buscar culpados. Porque o que nós discutimos até aqui agora, papel da instituição e papel dos pais. E nós percebemos que ambos falham, né? Não na pandemia, mas em todo o processo de ensino educacional no país, ambos falharam. O que está sendo colocado agora para nós é justamente, como se fosse num telão, dizendo para toda a sociedade, olha, vocês cometeram equívocos. Isso é bom, Renato, no seguinte sentido, porque eu sempre vejo coisas positivas para frente, principalmente falando de avaliação. Então, nesse momento, é hora de avaliar o sistema, de avaliar os papéis, os pais, as famílias, se autoavaliarem. Qual é o meu papel? Eu exerci o meu papel, porque se o meu papel fosse exercido antes da pandemia, com certeza, neste momento, os resultados seriam melhores. Porque os pais já teriam uma participação fluente na educação antes deste contexto. As escolas teriam uma resposta diferenciada também a essa sociedade devido à participação da sociedade no processo. Portanto, agora, o que está acontecendo é justamente isso. As respostas que estão sendo dadas estão baseadas no antes, em como que isso foi correspondido neste processo. Então, haverá prejuízo, não tenha dúvida. Agora, suspender o ano, eu não acho a melhor ideia, porque nós temos também a perspectiva dentro do processo educacional, o que nós chamamos de progressão continuada, deixando claro que progressão continuada não é aprovação automática, mas é o processo cognitivo de como o indivíduo se evolui no seu processo de aprendizagem. Ele terá perda agora, mas ele deve continuar a jornada sabendo que no próximo passo
ele vai ter que voltar um pouco, ele vai ter que retomar, ele vai ter que se dar um pouco mais no próximo momento. Isso é progressão. Eu não preciso parar. Eu não preciso voltar na ponta da fila. Eu posso continuar sabendo que houve problema, que houve perdas, e ter consciência de que eu preciso retomar, que eu preciso corrigir essas defasagens. Eu sempre defendi esse processo. E, Afonso, que dica você dá para nós pais para conseguir fazer a observação desse aprendizado do nosso filho? Então, como que eu consigo observar se meu filho está aprendendo ou não? Tem alguma dica, alguma coisa prática que eu consiga observar isso? Tipo, de repente agora é o momento de eu falar, opa, ele não está aprendendo, né, tenho que intervir. Uhum. Olha, mais uma vez eu vou falar dessa dica em processos anteriores à pandemia, porque tudo que eu estou falando aqui não importa a pandemia. Por exemplo, os pais conversam com os filhos sobre o que eles tiveram na escola. Eu sempre, durante o meu trabalho, quando eu fazia reunião com os pais, eu perguntava para os pais, você sabe que o seu filho, quais foram os temas importantes que seu filho estudou na escola? Você percebeu o seu filho fazendo comentários de algum assunto que ele trabalhou na escola? Percebe que é esta relação familiar? Por quê? Porque os pais, quando chegam em casa, nós, marido e mulher, a gente chega contando o que aconteceu no trabalho, como que eu resolvi um problema. Não foi assim? Por que isso não acontece com os filhos, né? Os filhos trazendo o problema que ele resolveu, um problema que o professor passou, um de química, qualquer que seja. Como que é essa fala, essa troca de experiência em casa? Se isso acontecesse, os pais estariam percebendo se os alunos estão aprendendo ou não. Mas não há essa prática. Então, qual que é a dica? Converse mais sobre o dia a dia escolar dos seus filhos. Não precisa nem ter que olhar no caderno. A própria relação vai perceber. Se percebe que não está vendo, esse é o primeiro passo. Então agora eu quero saber, quero ver os cadernos, quero acompanhar. Por que você não está aprendendo? Você nunca fala nada sobre a escola. Por exemplo, os pais chegam e perguntam, filho, o que você teve hoje na escola? Ah, mãe, quase nada. Lógico que não é verdade. E os pais deixam por isso mesmo. Não investigam. Tem que investigar. Tem que verificar. Que é uma terceirização também, assim, a escola é escola. Exatamente. E quem casa é quem casa, né? Se não teve nada, eu já ligo logo para a escola. Como assim meu filho foi para a escola? Meu filho foi para a escola, né? Perder tempo. É lógico que a gente está sabendo que não é a escola que fez isso, mas pode ser que aconteça. E acontece, a gente sabe. Sim, e tem muitos aí que enrolam. Mas se não há um apreço dos pais, se não há uma preocupação dos pais, essa enrolação vai acontecer e os pais nem vão perceber. Então, o melhor, a dica, é participar da vida escolar dos filhos. Sim. Mais do que nunca, né? O que você falou. Agora, com o distanciamento social, tá tudo escancarado na nossa cara, né? Exatamente. Na nossa cara ficou bem interessante. Mas ficou bem claro. Afonso, eu queria que você citou ali, a gente está já com o tempo acabando, mas eu queria só que você falasse um pouquinho, mais uma vez, sobre essa questão da participação dos pais, que você contasse alguns relatos. Você me disse, né, quando a gente estava conversando aqui sobre a live, você me contou algumas situações, né, dessa falta de paternidade, Conta um pouquinho dessas experiências pra gente, porque eu acho que isso nos ajuda a perceber como que também a criança é uma coisa só, né? Não dá para você dividir a criança da escola e a criança de casa. Como que isso está misturado? Exatamente. Eu fico muito feliz por ter acontecido tantas histórias bonitas, né? Diante de tanta coisa ruim que acontece ainda na nossa educação, mas muitas coisas bonitas. Mas, infelizmente, relacionada com essa ausência da família, né? Então, eu acho que eu te contei, vou compartilhar aqui com o pessoal, que eu fiquei muito lisonjeado também, porque eu estava iniciando na minha carreira, era casado, eu acho que eu já tinha o bebê, mas num sexto ano, era quinta série na época, agora é sexto ano. Um aluninho, que os alunos chamavam, ô professor, professor. E de repente um aluninho, pai, né? Eu estava na frente da sala, todas as crianças tiraram barato dele, óbvio, mas eu olhei para aquela criança
e correspondi tanto àquele chamamento de pai que eu me considerei um pai dele naquele momento. Ele ficou meio escabrunhado, assim, olha as palavras que eu uso, que eu sou bem antigo. mas ele ficou muito feliz de perceber a minha recepção. Eu não fiquei bravo com ele porque ele me chamou de pai, né? Pelo contrário. E uma outra situação muito mais emotiva, eu sofri muito nesse momento. Eu estava ensinando matemática para um aluninho de quinta série também na época, e eu trabalho circulando na sala, atendendo os alunos, né, e tentando fazer com que eles aprendam. E eu era Isso muito é uma coisa loucão. que o professor não tem mais agora, hein, na quarentena. E eu era muito loucão, eu subia, levava cabo de vassoura, eu fazia um monte de coisa para tentar ensinar. E aí, quando eu coloquei as atividades para eles desenvolverem, eu coloco e vou passando para ver as dificuldades. E um menininho, quando eu cheguei na mesa dele, ele falou, professor, eu não consigo. Eu conto e me emociono, porque isso está muito marcado. Faz muito tempo, mas foi marcante demais. Porque ele falou e desabou a chorar. E eu acolhi ele no meu peito. E eu desabei a chorar. Ficou uma situação estranha na sala de aula, que eu tive que pedir um outro colega para chamar a coordenação, para atender essa situação inusitada na sala de aula. Claro, aí a coordenação interviu, a gente conversou, teve que atender o professor também, porque a gente não pode se envolver tanto assim, mas também não dá para você não se envolva. E aí eu percebi o quê? A ausência da paternidade a essa criança, o apoio, né? Porque muitas vezes os pais eles só cobram, brigam com a criança, até bate na criança porque não fez a lição, mas não sabe por que a criança não fez a lição. Então os pais, eles precisam de entender que eles são encorajadores. Eles precisam ouvir a criança, ouvir o filho. Mesmo que seja uma irresponsabilidade, ele precisa ouvir e convencer o filho. Se tem tempo, tem um outro detalhe, aí foi no ensino médio. Foi 2 casos também marcantes. Eu chamo os alunos na sala, aí como coordenador, não mais como professor. Eu chamo os alunos que estão tendo problema de relacionamento ou de aprendizagem para conversar na minha sala. E conversando com uma garota de 17 anos, ela começa a chorar e falar para mim que o que ela mais queria na vida era chegar em casa de madrugada e a mãe dela perguntar onde ela estava. E às vezes ela nem dormia em casa. E ela queria que a mãe dela cobrasse dela. Ela queria que a mãe dela perguntasse onde você estava. O que ela estava dizendo? Eu queria que alguém se importasse comigo. E nesta mesma escola foi um garoto grandão, eu lembro que ele é um garotão enorme, porque eu sou pequeno, também do ensino médio, no 3º ano do ensino médio, estava apresentando problemas, então eu chamei para conversar, e quando eu questionei sobre a família, questionei sobre o pai, ele entrou em surto, foi um surto mesmo de choro, que eu fiquei meio desesperado naquele momento, mas como coordenador você tem que controlar a situação, e a minha ação foi abraçar, porque ele estava tão transtornado que eu fiquei com medo dele cair. Eu abracei ele, e ele me apertava tanto, e desabou a chorar. E foi uma maravilha, porque esse abraço foi o que controlou a emoção dele naquele momento. E aí a gente pôde conversar muito. Tive várias outras, muito emocionantes, mas claro, marcando a ausência. Exatamente. É importante perceber, né, Afonso, que às vezes o educador tem que fazer esse papel, né, emocional, porque há essa ausência, né? Então, esse papel dos pais, né, de encorajar, como você falou, gostei muito, né, dessa palavra, de encorajar essa aprendizagem é extremamente importante. Nosso tempo está acabando. Eu só queria dizer que o educador, antes de ser professor, ele é um cidadão, ele é humano, ele é um pai. E aquele aluno é uma pessoa. É por isso que a gente faz isso. A gente abraça, a gente acolhe. E eu não estou acolhendo como professor, eu estou acolhendo como pessoa. É verdade. Afonso, então, eu quero agradecer aqui todo o pessoal que está nos acompanhando ali. Acho que não ficou nenhuma pergunta, né, sem responder. Se alguém ficou com pergunta sem responder,
Vocês cobrem o Afonso. Não, pode deixar ali, depois a gente corre atrás, mas acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas. Agradeço aí a nossa audiência. Agradeço muito você, Afonso, por dedicar seu tempo aqui, contar um pouquinho da tua experiência para nós. Para fechar, eu quero que você resuma como ajudar seus filhos durante a quarentena. Vai lá. Se importe com o seu filho, na sua totalidade. E a educação é apenas um aspecto da totalidade dos seus filhos. Se importe com isso. Observe isso. Ótimo. Obrigada, Afonso. Eu que agradeço, é um prazer imenso. E obrigada aí todo o pessoal que participou. O pessoal tá mandando aqui, ó. Grande abraço, amigo. O Marcos mandou, a Ruth. Ah, lá, ó, vamos aproveitar. A Ruth falou que a pergunta dela não foi respondida. Cadê, Ruth? A sua pergunta? Cola aqui de novo para nós, que a gente ainda tem ali uns minutinhos. Deixa eu achar aqui. Tá, eu posso deixar também o meu e-mail. Ah, pode ser. Vamos ver se ela coloca aqui. Eu não vi tua pergunta, Ruth. Onde estará a pergunta da Ruth? Lá no começo. Tá lá no começo, a Karine falou. Ah, foi lá no começo. No começo a gente estava tão aqui entretido que eu não vi. Deixa eu ver aqui se eu acho, Ruth, tua pergunta. Meu e-mail tá sendo digitado aí, tá ok? Tá. Ah, vamos lá. Então, ela há alguma relação com homeschooling. Acho que ela quer saber se essa. Isso. Se essa situação agora tem relação com homeschooling? Olha, tá se falando muito, mas não é a mesma coisa, porque há a presença maciça da instituição escolar. O homeschooling, ele é especificamente da família, onde toda a estrutura do processo de ensino-aprendizagem é de responsabilidade da família. Mas ainda a presença maciça das instituições. Então, não se compara com o homeschooling. Podemos dizer que se aproxima do EAD mesmo. Ensino à distância. Eu vi muitos pais também fazendo esse comentário, né, Afonso? Agora fui forçada a homeschooling, e as pessoas que fazem homeschooling estavam bravas, tipo, não, isso não é homeschooling. Não é, e aí não eu acho que hoje, com a tua fala aqui, foi muito esclarecedor, porque você fortaleceu a ideia de que os papéis continuam. Tem o papel da escola e tem o papel dos pais. Então, você fez essa distinção, acho que muito clara, né? Exatamente. Eu acho que respondi bem a Ruth, né? Sim, ela disse que sim. Então qualquer isso, coisa, Afonso. ela é minha vizinha, ela pode falar com a gente. Muito obrigada e até uma próxima, viu? Estou muito feliz. Se Deus quiser, quando passar a pandemia, você vai vir aqui palestrar pra gente. Ah, com certeza. Tchau para todos. Um abraço. Tchau, um abraço.